Você já ouviu falar na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde? Você sabia que essa política impacta diretamente na qualidade do acesso à saúde de todo o povo brasileiro? Se você respondeu não para ambas as perguntas anteriores, deve estar se perguntando: o que é a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde? Mas antes de responder essa pergunta, vamos contextualizar o seu surgimento. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, ou PNCTIS, surgiu como uma estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Criado a partir da Constituição de 1988, é dever do SUS, segundo a mesma Constituição, artigo 200, inciso 5, além de outras atribuições nos termos da lei, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Dessa forma, houve o surgimento da Lei nº 8.080 de 1990, popularmente conhecida como Lei Orgânica da Saúde, para garantir a saúde como direito fundamental de todo cidadão em território nacional e sendo um dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, bem como incluir, entre todas as outras atribuições do SUS, o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico. Contudo, durante muitos anos após a sua oficialização em 1990, não havia uma política nacional explícita que construísse uma ponte entre a saúde e o desenvolvimento científico e tecnológico no país, assim como não haviam pesquisas amplamente direcionadas ao perfil epidemiológico da sociedade brasileira. Foi nesse contexto que a PNCTIS, então, foi criada, em 28 de julho de 2004, por meio de sua aprovação na segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. No mesmo ano de seu surgimento, também foi aprovada a Lei nº 10.973 de 2004, ou Lei da Inovação, que estabelece medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica, e promove a ciência e a tecnologia como estratégias para o desenvolvimento das esferas econômica e social do país, assim como fomenta a cooperação e interação entre os setores públicos e privados para assegurar que as áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento gerem benefícios para a população. Agora, respondendo à pergunta inicial, o que é a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde? A PNCTIS é uma diretriz oficial do Ministério da Saúde que funciona como extensão da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Sistema Único de Saúde, integrando o conhecimento científico aos princípios éticos que regem o SUS, a universalidade, a equidade e a integralidade, estimulando a inovação tecnológica nacional e ampliando a autonomia científica do país. Dentre seus principais objetivos está o dever de contribuir para que o desenvolvimento nacional se faça de forma sustentável e com um apoio na produção de conhecimentos técnicos e científicos. A PNCTIS atua na orientação da pesquisa científica em função das prioridades do SUS, sendo responsável por redirecionar recursos para áreas críticas da saúde, atendendo às necessidades da população segundo seu perfil epidemiológico, como doenças crônicas de maior prevalência ou doenças infecciosas relevantes em determinadas regiões do território nacional. Através de programas de fomento à ciência do Ministério da Saúde, como o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, PPCLIN, e o Programa Pesquisa para o SUS, PPSUS, em associação com instituições como o CNPq, CAPES ou fundações estaduais como a FAPERJ. A PNCTIS busca fortalecer o diálogo entre a produção e desenvolvimento científico e o sistema público de saúde, a fim de otimizar a atenção à saúde da população brasileira. A PNCTIS também tem papel fundamental na avaliação de novas tecnologias que poderão ser incorporadas ao SUS, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC. Seu objetivo é avaliar o impacto orçamentário e a relação entre custo e efetividade de um novo medicamento ou equipamento que pode ser introduzido ao SUS, bem como a alteração ou exclusão de medicamentos já incorporados com base em estudos clínicos científicos. Dessa forma, a PNCTIS corrobora para a inovação tecnológica nacional e formação de recursos humanos aplicados à saúde,
reduzindo a dependência de tecnologias estrangeiras e aprimorando continuamente a qualidade, a eficiência e a equidade do Sistema Único de Saúde. Atualmente, uma pequena pesquisa sobre saúde no gov.br pode trazer inúmeros exemplos de projetos e conquistas que devem ser atribuídas à PNCTIS, demonstrando um panorama atual que é marcado por graduais avanços, os quais, ainda que limitados e espaçados entre si, sustentam a inovação no sistema de saúde e suas pesquisas. Um bom exemplo são os 120 milhões de reais provenientes do governo do Brasil em maio de 2026 para impulsionar o SUS e a pesquisa clínica. É fundamental que o Estado mantenha frequentemente esse olhar para o SUS, a fim de construir uma base confiável e sustentável. Apesar dessa base sólida, enfrentamos o que os autores chamam de um paradoxo, ou seja, temos um elevado potencial científico, mas operamos sob restrições severas. O maior gargalo é o subfinanciamento crônico e estrutural, no qual o poder público busca investir preferencialmente em alternativas mais imediatistas e sem contrariar a soberania de grandes corporações já consolidadas no mercado. Além dessa escassez de recursos, sofremos com a descontinuidade de verbas que muitas vezes oscilam conforme o momento político, o que impede planejamentos a longo prazo e, consequentemente, limita o alcance da ciência nacional. Outro desafio crítico é a dependência tecnológica de insumos e tecnologias estrangeiras, o que gera vulnerabilidade financeira e logística para o SUS. Somado a tudo isso, ainda temos uma profunda desigualdade regional. Hoje, a maior parte do financiamento e da produção científica está concentrada no Sul e Sudeste. Para termos uma ideia, mais de 53% dos doutores que atuam no setor saúde pertencem a essas regiões, evidenciando a necessidade de uma política prática e efetiva que descentralize esse desenvolvimento para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste também. Para encerrarmos, o caso da vacina contra a dengue do Instituto Butantan nos mostra empiricamente o que o Brasil é capaz de fazer. Trata-se de um imunizante tetravalente 100% brasileiro de dose única, que atingiu uma eficácia geral de 79,6% em ensaios clínicos de fase 3, para uma doença extremamente relevante no país. A vacina já está atualmente protegendo milhares de brasileiros através do SUS. Prevenir novos casos de dengue e impedir internações às custas do próprio dinheiro público beneficiam não apenas a saúde pública, mas traz uma ideia de economia e retorno financeiro ao poder público. O caso da Butantan DV é um estudo de caso perfeito para verificar a efetividade de um projeto bem estruturado guiado pela PNCTIS. Ela preenche todos os objetivos dessa política: investimento na ciência, desenvolvimento de tecnologias nacionais, atendimento das necessidades do SUS, integração entre pesquisa e saúde. Podemos dizer que a Butantan DV é um pequeno passo para o Butantan, mas um grande passo para a produção científica nacional. Por outro lado, essa conquista ainda é marcada por desafios e dúvidas. A escala de produção do imunizante não é tão alta e requer investimento contínuo, além das dificuldades de oferecê-lo a todo o Brasil. Apenas o tempo dirá se a Butantan DV superará também esses desafios. O que podemos absorver desse caso é que, se mesmo com tantos obstáculos e desafios estruturais no nosso país, conseguimos desenvolver essa conquista tão valiosa, o que seríamos capazes de fazer com financiamento robusto, contínuo, autônomo e equitativo.